Olá, aqui quem fala é Francilane, sou aluna da UFVJM, curso mestrado pelo Profimático, e nesta aula estarei resolvendo a questão 3.1 da nossa terceira lista da disciplina de Fundamentos de Cálculo, ministrada pela professora Jaqueline. Bom, a questão 3.1 está o seguinte: prove que a função f, que é dos reais com exceção ao zero aos reais, dada por f de x igual a 1 sobre x, possui a propriedade do valor intermediário e ela é contínua. Mas a função dos reais nos reais, dada por essa lei aqui, não possui tal propriedade. Bom, então vamos por partes. Primeiro, vamos analisar essa função f de x é 1 sobre x, que está representada aqui neste gráfico. E aí, nós vamos então mostrar que ela é contínua. Como que nós vamos mostrar que ela é contínua? Como falou que o domínio são todos os reais com exceção ao zero, então basta a gente verificar se o limite da função, né? Então, se o limite de 1 sobre x, quando x tende a um certo x0, mas quem que é este x0? É qualquer valor do meu domínio. Então, como zero não faz parte, então aqui sempre vai dar 1 sobre o próprio x0. Então, o valor do limite de 1 sobre x vai sempre ser 1 sobre x0. E aí, vamos calcular o f de A, ou seja, o f de x0, né? Então, o domínio da função do ponto x0, que também vai sempre ser 1 sobre x0, porque x0 não pode ser zero. Então, como estas duas expressões aqui são diferentes, né? Ou seja, são iguais, o limite no ponto x0 é igual à imagem da função no ponto x0, eu posso, por consequência, concluir que f é contínua. Então, logo, a minha função é contínua. Mostramos que ela é contínua. Agora, a gente precisa mostrar que ela funciona a propriedade do valor intermediário nessa função. E para isso, nós vamos então pegar um ponto aqui, né? Ou seja, nós vamos pegar um intervalo. Então, aqui se eu tiver um A, se eu tiver um B, e aí a imagem, né? Ponto A, o f de A, e eu tenho aqui também o f de B, a imagem da função no ponto B. E aí, o que acontece? Então, dado o intervalo, né? Então, dado o intervalo A e B, então nós vamos tomar um y0 que pertence ao intervalo f de A, f de B. Então, nós vamos tomar um y que pertence a este intervalo aqui, certo? Então, vamos pegar um y0 qualquer aqui. Então, e aí, tomando este y0, sempre o valor de x correspondente, então, o x0, então, o x0 ele vai pertencer ao intervalo AB. Nessa função, isso sempre vai acontecer. Então, vamos supor que o meu y0 está aqui. Quem que é o valor correspondente dele aqui no eixo x? É um valor que está exatamente entre, ou seja, que vai pertencer a este intervalo aqui de A até B. Então, se isso vai acontecer em qualquer intervalo contínuo da função, a minha função, então, ela terá a propriedade do valor intermediário, né? Então, aqui o x0 pertence a AB, sendo f de x0 igual a y0. Então, logo, a minha função possui a propriedade do valor intermediário, certo? Vamos analisar agora, porque isso aqui foi a primeira parte, né? Vamos analisar agora a nossa segunda parte, né? Que vai ser essa função aqui. Então, agora perceba que o zero vai fazer parte do meu domínio, né? Aí, nós vamos fazer então a nossa segunda parte.
E aí nós vamos verificar que essa função aqui, ao contrário da primeira, ela não possui a propriedade do valor intermediário. Para isso, basta simplesmente eu mostrar que essa função ela não é contínua. E aí nós vamos ver o porquê que ela não é contínua. Exatamente porque o limite da minha função, né, o limite de f de x, quando o x vai tender a zero, e aí eu vou calcular este limite, né, e usar este fato, né, então aqui, limite da minha função quando x tende a zero pela direita, quando tende a zero pela direita, é mais infinito. Agora, o limite da minha função, então o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda é igual, então a zero pela esquerda aqui, a função vai tender ao menos infinito. E aí, perceba que os limites laterais são diferentes. Então, se os limites laterais são diferentes, a minha função ela não possui limite. E aí, se ela não possui limite, a minha função automaticamente vai ser descontínua. Porque para ela ser contínua, o limite ele tem que existir. E aí o limite não existindo, ela é descontínua. E aí, como o zero aqui ele faz parte do domínio, então vale a gente fazer essa análise para verificar a continuidade, né, neste ponto zero aqui. Por isso que a gente não fez essa mesma análise para a primeira função, porque o zero não fazia parte do domínio. Então, concluímos que ela é descontínua, então ela não possui a propriedade do valor intermediário, certo? Então, nós provamos aí o nosso item A, vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: a função f dos reais nos reais dada por f de x é x² mais 1 se x maior ou igual a zero, e menos x se x menor que zero. Então, uma parábola aqui, né, a partir do zero, e uma reta a partir do zero para esse aqui. Aí, não possui a propriedade do valor intermediário. Por que que ela não vai possuir essa propriedade? Bom, tem como a gente verificar de duas formas, né? A primeira delas é que o limite da minha função, né, o limite de f de x, quando x tende, no caso aqui, quando x tende a zero pela esquerda, vai ser igual a 1. Agora, se a gente for calcular o limite da função quando o x tende a zero pela esquerda, este limite, né, se a gente for analisando aqui, ele vai ser zero. Se os limites laterais são diferentes, igual anteriormente, o limite da função, então, quando o x tende a zero, ele não vai existir. E aí, se ele não existe, automaticamente a minha função não possui, ou seja, ela não é contínua. E se ela não é contínua, ela não possui a propriedade do valor intermediário. Mas uma outra forma de fazer a análise é o seguinte: se eu tomar aqui um intervalo aqui que vai deste ponto até este ponto, então, e analisar a imagem, né? Então, o ponto estaria mais ou menos aqui. Aqui eu tenho o F do primeiro ponto, e aqui eu tenho o F do segundo ponto, então o F de B. E aí, vamos perceber o seguinte: este intervalo aqui, vamos tomar um valor, um y0 neste intervalo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, se eu pegar um y0 aqui, qual que vai ser o valor correspondente na reta x deste y0? Vai ser alguém, né, se a gente for verificar, vai ser alguém que vai estar aqui, né? Então, aqui eu vou ter o meu x0, tal que f de x0 é igual a y. Só que, o que acontece, diferentemente da primeira análise que foi feita no item A? O meu x0 está fora do intervalo entre o A e o B. Então, isso aqui prova claramente que a minha função ela não possui a propriedade do valor intermediário, como a gente também analisou aqui, calculando o limite da nossa função, certinho? Então, agradeço por assistir. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato no e-mail que está na descrição desse vídeo. E nos vemos em uma próxima oportunidade.